Eu gostaria de convidar aqui para a mesa a minha amiga Líbera Costa Biber. Líbera, por favor. O meu amigo jornalista aqui de Jundiaí, Celso Miranda. Nós vamos trabalhar em 3 blocos. E o primeiro bloco nós vamos falar de legislação. Vamos falar de um tema assim, um pouco mais teórico, né? Mas no meio dessa teoria toda, muita coisa boa aconteceu, né? Embora o panorama do Infociga, não sei se vocês acompanham o Infociga ele dá os dados de acidentes, né, aqui no estado de São Paulo. Está bem complexo, há pouco tempo saiu de agosto. E nos dados do Infociga, nós temos o exemplo muito bom de Itupeva. Itupeva é a cidade que se destacou, né, na redução dos acidentes, né? Não dá para a gente falar de trânsito, não dá para a gente falar só das alegrias, infelizmente a gente tem que também olhar um pouco por esse lado e nada melhor do que trazer um exemplo positivo. Fizemos o convite, foi aceito, estamos aqui muito bom grado, né, recebendo o prefeito de Itupeva, Rogério Cavalim. Por gentileza, Rogério. Antes de dar início e passar a palavra aos nossos convidados, eu queria chamar uma pessoa muito especial aqui em Jundiaí, uma pessoa que é meu amigo, que eu admiro muito por ser um grande motociclista e ter essa veia, né, empreendedora que foi uma herança do seu pai e da sua mãe, né? Eu também, esse ano, eu tive a honra de escrever o livro da família Schevano, e eu me sinto da casa, embora eu não seja aqui de Jundiaí, mas eu me sinto da casa. Eu vou pedir para o Doca fazer a abertura do nosso evento. Bom, gente, obrigado, boa noite. Boa noite, Líbera, Celso, Rogério, obrigado pela presença. É para sentar? Não, fica você sentado aí. A nossa história é em cima de motocicleta, né? A vida toda, desde os 9 anos, aí vamos falar assim, eu e meu irmão, o William que tá aqui, a gente tá em cima de moto, vive moto, respira moto o dia inteiro, todo dia, final de semana, quando a gente vai, o que você vai fazer o final de semana? Vamos andar de moto e tá tudo certo. E a gente realmente é apaixonado por aquilo que faz, né? Tá aí o nosso logo, que é apaixonados por Honda, mas também apaixonados por moto de uma forma geral, né? E para nós aqui da loja e para mim, existe uma importância muito grande em a gente trazer alguns temas que realmente possam reverberar para situações melhores para o trânsito e para os motociclistas de uma forma geral, né? A parte boa, como o Cícero falou, de pilotar todo mundo sabe, né? E a gente também sabe que a gente está mais exposto muitas das vezes por conta de um trânsito que é bem caótico. Então, a ideia é ser um bate-papo bem leve, bem descontraído, sobre vários temas, e a participação de vocês ela é fundamental, né? Então eu peço que vocês intervenham, parem a gente mesmo, pergunte alguma coisa que queiram falar, vai ter um microfone disponível para aqui para vocês, que a ideia é exatamente, pelo nome que é a roda de moto, exatamente ter aí uma roda de amigos, de pessoas que gostam da mesma coisa, que é pilotar motocicleta, que é viver em cima de 2 rodas. Tá bom? Obrigado, então, presença de todos. Cícero, fica à vontade. Obrigado, Doca. Realmente é um prazer estar aqui. Eu vou pedir para a Líbera se apresentar, se vocês não conhecem, e depois o Celso. Aí nós vamos seguindo nessa ordem. Líbera, por favor. Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui com a gente, obrigada pelo convite, Doca também, é uma honra estar aqui. Bom, eu sou Líbera, eu sou uma gaúcha que pilota moto há 30 anos, basicamente. Eu também tenho uma história longa, comecei com 9 anos e comecei de um jeito um pouco diferente. Eu cresci numa fazenda, cresci no interior, então aprendi com o meu pai me trazendo isso como um ponto de segurança para nós. Eu estava no campo com ele e falou: filha, se acontecer alguma coisa, tu precisa saber subir numa moto e pedir ajuda. Então, assim nasceu minha paixão. No momento que eu acelerei uma moto pela primeira vez, eu acho que nasceu meu destino. O meu nome significa liberdade, e eu acho que meu pai não se deu conta que isso poderia acontecer em algum momento, né? Então, comecei fazendo off-road, fiz competições a vida inteira, competi grandes provas como Sertões, Hard Enduro, e desde 2019 eu sou embaixadora da Honda Motos Brasil. E em 2019 também foi o ano que eu conheci
as motoviagens. E essa é a minha grande paixão, já fiz inúmeras viagens no Brasil e mundo afora. Fiz as viagens mais extremas que tem de Big Trail hoje. Ano passado a gente atravessou Marrocos na Rota do Dakar com a Africa Twin, junto com o pessoal da Honda Europa, pilotos do Dakar. E essa é a minha grande paixão, é disseminar o motociclismo com muita segurança, com muita alegria e também com muito cuidado, porque a gente sabe que a nossa vida é preciosa e que a segurança faz toda a diferença. Muito legal, Líbera. Celcinho, parceiro das antigas. Boa noite, Cícero. Boa noite para todo mundo. Sou aqui, agora eu posso me considerar praticamente um cidadão de Jundiaí, né? Porque afinal de contas já passou de 5 anos aqui na cidade. Me disseram que eu já estou habilitado a me considerar um jundiaiense. Ao contrário da Líbera, que começou tão cedo, eu tomei a decisão de ser motociclista já com 21, 22 anos de idade, porque eu precisava dormir. Eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, e nessa rotina eu saía muito cedo de casa, chegava tarde e tinha poucas horas para dormir, era 4, 5 horas. Eu pensei, tem que acabar, tem que dar um jeito de fazer algo diferente. Eu tinha um automóvel na época, e aí eu decidi, falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Fui, comprei uma motocicleta. Na verdade, a paixão já tinha começado antes, e aí talvez com 9 anos, quando meu pai, motorista de táxi no bairro de Pirituba, periferia de São Paulo, nos levou, a gente estava esperando um horário de dentista, num sábado, enfim, era um amigo dele, e a gente foi levado para se entreter, a gente foi levado para uma concessionária de motos da Honda, lá na zona leste da cidade de São Paulo, na Celso Garcia. E ali a gente ficou, né? É uma descrição que eu faço porque é uma memória muito vívida para mim. Tinha uma parte de vidro envidraçada, lógico, criança, né? Tudo é muito grande, mas tinha muito sol entrando lá dentro da loja. E naquela época foi lançamento para quem é mais das antigas, né? E vai lembrar até por pesquisas que tinha uma série da Honda que tinha motos cor de laranja e elas já eram assim uma pigmentação já meio metalizada. A CB 360G era um momento que tinha lá, ela tinha acabado de chegar, tinha toda a série 400 fora, enfim. Essa era a imagem que eu tinha na cabeça e a necessidade casou com recuperação de imagens e lá fui eu andar de motocicleta. Comprei a moto sem saber pilotar. Eu pilotava acompanhando a revista Duas Rodas na época, Moto Show. Eu lia muito a respeito, mas não sabia. Então comprei a moto, um amigo levou para minha casa. Aí eu ficava lá, chegava da faculdade e no primeiro mês eu ia dormir mais tarde ainda, porque eu ficava andando pelo menos 1 hora para aprender, né? Tudo que eu tinha lido eu ia executar lá para aprender a andar de moto. 1 mês depois, comecei a andar, estou aqui até hoje. Não sou um motociclista que tem habilidade natural, admiro muito quem tão cedo, né, começa a pilotar, sabe pilotar, é admirado por isso, temos pilotos profissionais aqui inclusive, mas eu sou daquele tardio que tem que pensar tudo o que está fazendo em cima da moto. E é por isso que eu valorizo tanto o que acontece no trânsito. Com a minha evolução na motocicleta, eu posso dizer o seguinte, que eu tenho medo de andar de moto. E para mim, motocicleta é só até 200. Só até 200. 200 anos de idade. Eu quero, no meu aniversário de 200 anos, eu quero estar andando de moto. E é por isso que eu respeito o meu medo, eu respeito a moto, eu respeito o trânsito. E aí, para terminar nesse preâmbulo, até a gente começar, em 2011 eu criei um projeto hoje chamado Responsa, naquela época Você Merece, onde eu saio na rua com uma câmera no capacete e eu saio filmando outros medrosos como eu, mas que mantêm um bom comportamento no trânsito. Eu os premio com capacetes, né? Já tive alguns parceiros que me ajudaram muito nisso, com ideias, inclusive, e eu premio com capacete. E quando eu dou esse prêmio pro motociclista, eu digo o seguinte, você está sendo premiado pelo seu comportamento em cima da moto. Toda vez que você usar esse capacete, lembre-se por que você ganhou. Eu falo isso porque eu sei que eu posso ter pego no dia inteiro daquele motociclista aqueles 5 minutos onde ele estava respeitando tudo e depois ele fez tudo errado. Só que cada vez que ele usar o capacete, ele vai lembrar do porquê ele ganhou. E ele vai lembrar que quando ele ganha o capacete, quando ele se comporta bem, ele não está se preocupando só consigo mesmo, ele está se preocupando com toda a comunidade, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, quando o Doca chama a gente, né, líder Cícero, prefeito, para a gente falar a respeito,
é mais uma vez um líder da comunidade que está preocupado com toda a comunidade e quer compartilhar conhecimento. Então, acho que quando a gente vai para o trânsito, a gente tem que lembrar disso. A gente está numa comunidade e tá todo mundo ferrado no trânsito, né? Se a gente lembrar disso, ninguém está privilegiado, ninguém sai na rua para atrapalhar o outro, todo mundo sai para fazer os seus trabalhos. Então, se a gente lembrar disso, talvez a gente consiga usar, como diz bem a Honda, né, Libera, harmonia no trânsito. Eu acho que isso é o fundamental dessa conversa aqui que a gente pode compartilhar. Obrigado. Celcinho, muito obrigado. Prefeito, eu tenho que dar o nome de uma pessoa que é uma parceira nossa. O Fabiano me apresentou, a Rosinha. Cara, aquela mulher, ela é apaixonada pela questão do trânsito. Sim. Ela tem uma empolgação muito grande. E os números de Itupeva mostram que essa empolgação, que esse caminho parece ser um caminho certo, né? Nós estamos aí atravessando águas tenebrosas e Itupeva está passeando. Eu queria ouvir de você essa versão e que quando chegasse lá você desse os parabéns para a Rosinha. Ela não conseguiu vir por causa são várias atividades também, né, da Semana Nacional de Trânsito. Eu queria descobrir, primeiro que você se apresente, não como prefeito, mas como uma pessoa, né, porque aqui é uma roda de amigos, né, e depois, qual foi o segredo de Itupeva? Cícero, boa noite. Doca, que alegria estar aqui. Essa família tão incrível que é a Mila Moto, que está em Itupeva também, que a gente tem o maior orgulho de falar que está em Itupeva. E de verdade, eu até comentei com a Rosa, eu falei, Rosa, acho que é melhor você ir, né? Não, tem que ser o prefeito. Falei, então vamos até lá, né? Eu costumo... primeiro eu morei aqui em Jundiaí um tempo, eu estava comentando até, fiquei quase um ano aqui com a minha família, sou paranaense. Nós primeiro mudamos para cá, para Jundiaí, fiquei um ano em Jundiaí, depois fomos para Itupeva e lá estou desde os meus 5 anos de idade, né? E Jundiaí é uma cidade incrível, maravilhosa. Estava comentando ali que se apaixonou por Jundiaí, a terra da uva, vizinha. Itupeva pertencia a Jundiaí. Então, todas as vezes que eu estou aqui, viu, Doca, eu me sinto em casa, porque faz parte, né? Então a gente sente muita vontade aqui. Bem como você disse, Cícero, o Infociga, ele serve muito de parâmetro. Acho que para a gente ter os dados, avaliar e a partir dali a gente traçar metas e ter políticas públicas para a gente desenvolver. Como que a gente vai desenvolver política pública? Somente com os dados, e os dados falam por si. A gente ficou muito feliz pelo convite, mas eu queria ressaltar que dentro da Prefeitura de Itupeva, o nosso Departamento de Trânsito está ligado à Secretaria de Obras, Planejamento e Mobilidade. A Rosa é a nossa diretora de trânsito e eu tenho um departamento de trânsito lá fantástico, com pessoas envolvidas na causa e que gostam de estar ali. A Rosa, ela é de carreira, está há 16 anos na prefeitura, assumiu o nosso departamento e é uma profissional, uma servidora pública apaixonada pelo que faz, junto com todos lá. No ano de 2023, quando tiveram acesso aos dados, nós começamos a montar já em 2024 uma série de ações para a gente poder melhorar os números. E os números falam por si, né? Hoje, quando a gente vê os dados do Infociga, bem como você comentou, a gente percebe a redução. E posso até falar aqui, ó, só para a gente já começar com os números, no ano de 2024, de janeiro a julho de 2024, foram registrados em Itupeva 120 sinistros, 7 óbitos na nossa jurisdição e 3 com vítimas aí de motociclistas, né? Já no período de janeiro a julho desse ano de 2025, nós caímos em 92 sinistros e 3 óbitos, sendo um motociclista. Nós tivemos aí uma redução de 23,3% no número total de acidentes e 57,1% no número de vidas perdidas. Eu fico muito admirado com o trabalho que eles desenvolvem lá, porque além disso, a gente está
realizando um trabalho dentro do Departamento de Trânsito com as crianças também da nossa rede municipal de educação. Então, hoje, as crianças da Rede Municipal de Educação, do Departamento de Trânsito, elas têm a Minicidade, que é um projeto que foi inaugurado ano passado, e elas vão mesmo na Minicidade com a bicicleta, com o carrinho mesmo, com faixa de pedestre, com todas as regras de sinalização, com a idade que ela pode sentar, então, no banco da frente, né? Então, tem tudo ali feito pelos agentes de trânsito. A gente recebe os alunos da nossa Rede Municipal de Educação, porque é formando a criança que a gente vai conseguir modificar e reduzir o número de acidentes. Então, o projeto da Minicidade começou o ano passado, mas aí também nós tivemos uma parceria muito boa com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Esse ano nós já tivemos, entre o ano passado e esse ano, 19 operações com abordagens e foram 514 veículos. Então, uma parceria da Polícia Militar com o Departamento de Trânsito, que realiza as fiscalizações e essa blitz integrada. Sem sombra de dúvidas, que a Mila Motos realiza também uma parceria com a cidade de Itupeva, da qual é muito bem aceita e muito bem avaliada, que é o Pit Stop. Já estive em vários ali que foram realizados. Nós já estamos falando de mais de 600 motos que passaram por ali. É impressionante a aceitação por parte dos motociclistas. Aquele corta-pipa que a Mila gentilmente cede é fantástico. Salva vidas do motociclista, é uma responsabilidade social da empresa que não visa somente lucro, visa preservar a vida do motociclista. É lindo de ver. Troca de óleo e capacete que vocês realizam também, achei o máximo. A questão do motociclista que está com capacete é o pior, né? O pior capacete que aí vocês presenteiam ali no pit stop, muito legal. Investimento em tecnologia também, nós tivemos aí, por meio do programa Respeito à Vida, 11 lombadas eletrônicas instaladas no município, que é através do Detran, do estado de São Paulo. E além disso, o que a gente precisa deixar registrado também é que essa combinação estratégica que foi desenvolvida em Itupeva, que é a questão da engenharia, da fiscalização e da educação. Eu acho que esses 3 pilares juntos aí estão dando dados muito importantes para Itupeva. E a gente conversava ali e quando a gente fala de gestão pública municipal, é interessante que as pessoas elas percebem a mudança e comentam da mudança com a gente. É muito mais além do que simplesmente a gente está aqui falando. Então, a gente percebe essa mudança, o respeito na questão da faixa de pedestre, o respeito e a educação. Os 3 pilares aí juntos que estão dando números diferenciados para Itupeva e são os dados que estão ficando evidenciados. Mas se eu pudesse colocar em primeiro aí, de nada adiantaria se a gente não tivesse uma equipe motivada e determinada, de fato, a cuidar da vida do motociclista, do motorista, do pedestre envolvida nesse âmbito. Então, a equipe de Itupeva é, sem sombra de dúvidas, fantástica. Muito legal, muito bacana. Livera, que cidade você mora hoje? Hoje eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Itajaí, né? Esse exemplo de Itupeva, você acha que poderia ser passado para outra cidade? Como é que é o seu cotidiano lá? Como é que é essa relação de motos e motoristas e educação do trânsito? Bom, a cidade que eu moro hoje é uma das potências, né, do sul do Brasil. O quesito de segurança é muito grande, junto com Balneário Camboriú. Só que a gente está tendo esse problema de trânsito, que é o que a gente é acostumado a ver em São Paulo, que no sul, teoricamente, é um pouco diferente. Então, a gente vê muito crescimento de motocicletas, principalmente de scooter, que é uma coisa que cresce no Brasil inteiro. E com certeza ações como essa, né? Eu já tenho essa ligação direta com a Honda, com essa parte do CTH, que é um departamento educacional de trânsito. Participei de uns pit stops em São Paulo e a consciência ela tem que vir de todos os lados, né? Porque eu realmente acredito que a educação faça diferença não só no trânsito, mas em todos os setores. Entretanto, se tu não tem a fiscalização, muitas vezes ela não vai para frente. Quando a gente participa de fiscalizações da Abraci, com aqueles pit stops que tem em São Paulo, a gente vê que muitos motociclistas, eles não querem entrar ali. Só que, às vezes, aquela palestra impacta de um jeito que tu vai levar para frente. Eu acho que não tem
pai que chega em casa e que o filho abraça e fala assim: pai, que bom que tu chegou aqui, que ele não pense diferente quando ele vai sair no trânsito. A gente sabe que motocicleta, principalmente, a gente quer essa agilidade, como tu mesmo falou, Celso, porque tu tem essa liberdade, né? Aqui em São Paulo a gente vê faixa azul funcionando muito bem, ou que em outros lugares do Brasil o pessoal usa corredor sem tanta consciência, mas ações como essa, elas precisam ser divulgadas, porque eu fui muito impactada 2 semanas atrás, eu estava no Rio de Janeiro, num evento lá de moto, e eu assisti 5 minutos o pessoal falando sobre as blitz da Balada Segura. E quem falou da história da Balada Segura foi um personal trainer que foi atropelado por um motorista bêbado e que ele perdoou essa pessoa encontrou ele anos depois, não reconheceu ele, e a vida dele foi impactada para sempre. Eu acho que quando a gente é impactado de alguma forma, a nossa consciência muda. E ações como essa, que o governo vem apoiar, ajudar e formar na base, faz toda a diferença. O que a gente precisa é achar formas de replicar isso e levar mais à frente, porque ninguém aqui quer parar de andar de moto, todo mundo quer que essa paixão aumente, todo mundo precisa disso no Brasil, na situação atual de trânsito que a gente tem, porém a gente precisa disso estruturado de uma forma mais correta para ser levado à frente. Certo. Celso, você todo dia, né, a gente teve a semana, começo do mês, né? Nós estivemos lá no seu estúdio e você vai e volta todo dia de moto para São Paulo, né? Como é que é isso? Que você pega 2 universos totalmente diferentes. Na verdade, 3, né? Você pega o universo de Jundiaí, a estrada e o trânsito de uma das maiores cidades do planeta. Como é que você enxerga esse exemplo de Itupeva colocado nessas condições? Eu acho que a gente fala, né, de formação, falamos aqui do quão cedo você começou, do quão importante é todo mundo ter consciência do que está fazendo, uma questão de comunidade e tal. Mas a gente está vivendo uma época em que a competição por sucesso, entre aspas, e esse sucesso tem a ver com grana, faz com que todo mundo busque a forma mais veloz, a forma mais rápida de conseguir esse sucesso e essa grana. A gente vai fazer uma pesquisa rápida aqui, a gente vai lembrar que antes de existir o transporte individual, todo mundo usava o cavalo, uma carroça, mas o que mobilizava, né, que fazia a mobilidade era o transporte coletivo, trem, e eu vou falar até de navio. Então, quando não tinha automóvel, era desse jeito que as pessoas se locomoviam. E o que separava as pessoas? O que separava as pessoas era o luxo. Você estava na primeira classe do trem, do navio, você saía primeiro, né, na estação de trem, saía no porto primeiro quando você estava em primeira classe. Quando foi criado o transporte individual, do mesmo jeito que o cavalo, mas muita gente não percebia que isso que existia, mas quando começou a ter o motor e esse transporte individual começou a ser valorizado, o luxo saiu completamente do cenário, da importância e do status. O luxo, quer dizer, o status que você conseguia na mobilidade é a velocidade. Tanto que a gente pode perguntar aqui, né, o que a gente vai lembrar mais rápido, qualquer pessoa de qualquer idade. Qual é que é o carro que você gostaria de ter? Qual é que é a moto que você queria ter? Todo mundo fala da mais potente, do carro Ferrari. Você não vai falar de Rolls Royce. Você não vai falar de Jaguar, né? A não ser quando eles conseguiram alinhar essas marcas à velocidade também. Eu falo isso porque quando a gente tem a sociedade inteira, desde aquele tempo, e estamos falando aí de século XIX, final do século XIX, mas já era uma motivação de busca de sucesso individual, né? A gente está falando de uma necessidade que é colocada na cabeça de crianças desde muito cedo, de que você tem que ter o seu sucesso, a sua mobilidade, a sua conquista. Isso faz com que naturalmente a gente seja muito individualista, né? E a gente não tenha essa vontade de compartilhar e ter calma para compartilhar as coisas. Tudo que nós fazemos na nossa sociedade é premiar o vencedor. Mas olha que engraçado, né? Eu juntei 2 paixões. Eu gosto muito de música, queria ser cantor quando era criança, mas eu queria ser piloto também. Então virei narrador de corrida. É a junção das 2 coisas, né? Então, ao juntar essas 2 coisas, o que a gente observa? O piloto é o cara que chega primeiro e os outros são todos mané. A gente tem o nosso ídolo, grande ídolo Ayrton Senna, ele falava isso, né? O segundo colocado é o primeiro perdedor. Mas eu vejo competição de uma outra forma, gente. Eu gostaria que vocês
pensassem nisso, é uma proposta que eu faço. Na verdade, o vencedor está sendo empurrado pelos seus adversários. Ele está com medo de ficar atrás, então ele é o resultado de todos os seus oponentes. O próprio Ayrton Senna, do outro lado, confirmou que foi a sanha, a vontade de vencer o Alain Prost que fez dele um cara ainda melhor. E ele lembrava de todos os grandes adversários que ele teve. Ah, ele é o grande cara. Não, ele só foi tudo aquilo porque ele tinha grandes adversários. De novo, isso é resultado de um trabalho comunitário, mesmo que a gente não perceba que esteja trabalhando para que um seja o cara. Na verdade, ele não é o cara, ele tem um pouco de mim. Eu cheguei em terceiro, ele estava fugindo de mim. Ele tem um pouco de mim nesse primeiro lugar. Eu participo dessa vitória. E isso é uma coisa que eu estou te falando como mídia, porque eu represento isso, a gente faz esse trabalho, você também, Cícero. A gente não valoriza tanto o quanto esses caras que estão atrás, que estão junto no pódio, fomentaram e são a razão de ser do vencedor. Falo tudo isso porque quando a gente vai para o trânsito e você, no poder público, tenta falar com cada vez mais pessoas, o que acontece? Como você falou, Liberal, o cara no trânsito lá em São Paulo, pô, mas eu não quero ser parado. Por quê? Porque eu estou atrás do sucesso. Eu sei fazer. Eu não preciso de um curso. Eu não preciso de ninguém me dando prêmio, porque eu sou o cara. Não importa quem seja, né? O tamanho do mané que nós somos, né? Não importa. A gente acha que a gente é especial. E, de novo, a gente só é especial em relação a alguém. A gente só é em relação ao outro. A gente busca isso o tempo todo, né? O ser humano é gregário, ele precisa dessa participação. Então, quando eu faço a minha premiação e quando eu falo de trânsito, a gente tem que lembrar muito dessa relação que a gente tem que construir nas ações que a gente faz com crianças. Mas lembrar também que o maior oponente de quem está criando um bom comportamento no trânsito é a própria comunidade e a própria cultura da competição que a gente tanto fomenta. Então, é importante ser o primeiro? É importante ser o primeiro. Mas não porque eu vou ser o cara, mas porque eu vou aprender com todo mundo que estiver comigo. Não consigo ser o primeiro. Você já competiu, você sabe como é que é. Se você não tem um benchmark, uma pessoa para ter como referência, não dá. E eu falo isso propondo uma forma diferente da gente ver a questão do trânsito. É importante a gente cuidar das crianças? Sim, mas vamos cuidar dos pais. Porque são os pais que recebem isso e que ao longo da vida do jovem vão tirando isso da cabeça dele. Vão cortando. O menino sabe. Quantas vezes, né, a gente já viu a criança falar para o pai assim, pai, põe um cinto. Pai, você passou no... Rapidinho, esse pai começa a cortar do filho e começa a dar outro tipo de exemplo. Dois problemas, né? Um problema psicológico lá para frente, que o terapeuta vai resolver, né? A gente que faz terapia até os quase 70 anos, a gente sabe disso. Tem muito dessa relação que se perpetua. Mas eu acho que isso é um papel que a gente tem que ter continuamente. E só para fechar no exemplo e de falar de comunidade, por que a gente se comporta do jeito que se comporta no trânsito e chega num restaurante de comida por quilo? Por que a gente ali, a maioria pelo menos, se comporta bem? Sabe que você pegou o prato, você limpou a mão, você vai passar pela salada naquele sentido, você olha, você já sabe qual é o seu comportamento. Por que nesses restaurantes a gente se comporta bem e no trânsito a gente é o FDP que faz tudo errado? Quando está com pressa, porque o indivíduo, a minha grana, o meu evento é mais importante que o de todo mundo. Porque no restaurante todo mundo está vendo a sua lata. Está se vendo, está todo mundo se olhando, está todo mundo vendo que você é uma pessoa desprezível. Então você se segura. No carro, na moto a gente tem. É importante usar capacete, lógico, mas nos carros a gente está fechando o vidro, filmando com aquele vidro preto, até no para-brisa dianteiro, uma excrescência, só tem aqui no Brasil, infelizmente, para ninguém olhar para a gente lá dentro fazendo M no trânsito e atrapalhando a vida de todo mundo. Nessa sanha de competir. Para quê? Para chegar ali antes. Então, eu acho que é um comportamento que a gente tem que mudar, analisar quando a gente está fazendo esse tipo de coisa e tentar passar no poder público, né, quando a gente tiver essas oportunidades, esse tipo de mensagem. A gente não vai para lugar nenhum, a gente não vai competir. O Ayrton Senna, pelo menos, ganhava o troféu, mas acabou falecendo aos 34 anos. Né? Também porque ele não quis, naquela fatídica corrida,
seguir a intuição dele. Ele sabia que ia morrer. Todo mundo que acompanha as histórias, os filmes, os seriados, todo mundo sabe disso. Ele, para não sair daquela condição, ele se entregou. Eu acho que a gente tem muito mais, e de novo, o negócio é chegar a 200, né? Todo mundo junto, todo mundo se divertindo e comendo uma boa saladinha. Legal, Celso. Celso, você falou muito de ganho de tempo, você falou muito de individualidade. Eu vou fazer a pergunta para o prefeito e depois vou passar, se alguém quiser fazer. Muito bem, o exemplo foi legal, a sua equipe funciona, os números são bons, mas e o cidadão? Não tem gente que ficou olhando torto para aquela faixa? Teve algum desgaste nessa mudança? Então, principalmente quando a gente fala das questões da Blitz, que eu estava mencionando aqui, em conjunto, e as paradas aí em conjunto com a Polícia Militar, o Departamento de Trânsito, e aí, né? Tá parando, a hora que você para, o que o cidadão fala? É culpa do prefeito. Como é difícil você conseguir conciliar a parte política. 4 anos, né? Isso, caramba. Como é difícil você conciliar a parte política com a técnica, né, para você cuidar das vidas, né? Porque as pessoas não olham dessa maneira, que você está realizando aquela operação, que você está fazendo com que ele pare ali, porque, como bem foi comentado aqui, pode ter alguém embriagado ali e a gente não sabe o que aquela pessoa vai realizar, né, no volante, na motocicleta, enfim, e qual é a vida que ela vai estar ceifando, ou o acidente grave, as marcas que podem ficar. Mas muitas das vezes ele não enxerga assim. Então, o que eu sinto que é necessário? É necessário você dar a liberdade também para o técnico ele conseguir conduzir dessa forma. Se a gente for pensar sempre em tudo, na parte política, e que vai ter desgosto e que vão comentar, a gente não vai conseguir executar nada enquanto poder público. A gente precisa, mesmo que doa, mas a gente precisa agir. Todas as vezes que eu recebi informação, olha, nós vamos ter uma operação, prefeito. Ainda não tem o local definido. Vai em frente. Vai em frente e executa da maneira que precisa executar. É fácil? Não, nunca é fácil. E a gente tem que ter muito pulso firme para que isso aconteça. Mas eu acho que quando a sociedade, todos tiverem a consciência de que você, dessa forma, com essas ações, está salvando as vidas, tudo muda dentro daquele contexto. É fácil? Não, mas a gente precisa começar a educar. A consciência a educar. Nunca vai ser fácil você misturar a política com a técnica, mesmo que às vezes doa um pouquinho, né? Só um pouquinho, mas a gente está salvando vidas e é assim que a gente tem que olhar. O bem maior acima. E o pit stop que a gente realizou, os últimos, também, junto com a Mila Motos, até o Detran estava. A aceitação do motociclista de Itupeva é muito boa. Eles param mesmo, aderem mesmo, então isso também mostra um outro lado e uma consciência, né? Que eles estão adeptos e abertos, né, a receber. E com a participação do Detran também. E olha como isso tem variação com relação às cidades, né? A Líbera viu andando no mundo inteiro qual é que é o comportamento de cada um com relação ao poder público ali. Como é que é a aceitação. Quando você vai lá naquele pit stop da Braciclo, o pessoal fica todo bravo. No meio da primeira palestra, os caras já estão entendendo que a conversa é diferente. Então a gente precisa fazer isso também, né, Líbera? Mas algo que a gente vai replicando aos poucos. Eu vou dar um exemplo muito clichê. Eu sou do Sul. Não sei se vocês já foram para Gramado, na Serra Gaúcha. Mas pro Rio Grande do Sul é um case. Porque tu chega em Gramado, todo mundo para na faixa de segurança. Todo mundo vai passar a faixa de segurança, todos os carros, motos, o que for, vão parar. O pessoal volta para suas casas e esquece. Entretanto, eu, hoje morando em Santa Catarina, todo mundo para em faixa de segurança. Só que eu acho que chega um ponto que tu aprende. Então, hoje, eu, independente da cidade que eu tô, do veículo que eu tiver, eu vou parar na faixa de segurança. Porque entrou. Porque a informação chegou. No início era diferente, depois virou normal. E eu acho que essas ações, elas vêm assim.
No início ela pode incomodar, ela pode gerar o desconforto, mas daqui a pouco ela vira normal e tu começa a replicar fora. E é assim que tudo toma força. Só que precisa de muita ação e coragem para você poder executar. É misturar a política junto com a técnica e a gente tem que ter essa coragem. A minha mãe, muito pequeno, vocês comentavam de experiências com moto. A minha experiência com moto foi com a minha mãe. A minha mãe levava a gente na moto. Eu achava o máximo a minha mãe colocar. E eu, apesar que eu era muito pequeno, né? Mas eu lembro, eu tenho memórias da minha mãe me colocando na moto e me levando junto. E era em sítio, uma vez ela derrapou e a gente caiu no bolo de café que tinha, aquele café seco, e jogou a gente. E eu tenho essas lembranças, entendeu? Mas eu tive essa imagem da minha mãe que me apresentou moto, porque gostava de pilotar e estar na moto. Olha que interessante. Só que para você poder executar ações como essa, precisa ter coragem. Se você não tiver coragem, aí vira o costume e todos começam a ter a consciência, que é o que a gente estava discutindo aqui. Cícero, olha que bom, né? Coragem vem do coração, né? Do coração é amor. A mãe levava Pois é. pela necessidade, mas também ela estava cuidando do filho. Então, se a gente tiver coragem de fazer ações para o trânsito, a gente vai demonstrar. E tadinha espera- dela. Hoje eu falo assim, porque quando tem as ações que ninguém gosta, coitada da mãe do prefeito, né? Fala a verdade, né, gente? Eu falo assim, ô mãe, desculpa, mas é por uma boa causa. Ela era motoqueira também. Tudo sobra para a mãe do prefeito, entendeu? Então, Rogério, falando em ações, eu tenho uma observação que eu não posso deixar de passar batido, que entre as ações da Mila Moto, eu tenho aqui o Augusto, ele faz as palestras, né, em várias empresas aqui, então acho que assim, é um trabalho também, né, não é só, são várias coisinhas que a gente vai fazendo e vai plantando, que eu acho que tudo é uma plantação. Bom, a gente está chegando ao final desse bloco, mas eu queria abrir para alguém, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, por favor, levanta a mão. Alguém tem algum comentário sobre esse bloco? Senão, alguém vai se manifestar. Boa noite a todos. Eu sou o Pedro, sou funcionário público aqui em Jundiaí. E também estou como conselheiro no Conselho de Mobilidade Urbana e Transportes. Eu acho legal essa parceria do setor privado com o setor público, porque várias gestões que eu vejo na cidade, que quando troca todo o poder público, o que fez até ali não serve mais. Não presta, não serviu, é descartado. Então começa um novo trabalho com novas ideias. Deu os 4 anos, para de novo. E o apoio da iniciativa privada, eu acho que vem ajudar a, pelo menos, tentar sustentar que essas ideias que foram feitas perpetuem. Então, eu acho que a dificuldade, pelo menos que eu vejo da minha parte na cidade, é que quando troca a gestão, ideias boas que vinham sendo feitas acabam morrendo. Começam novas ideias. Pedro, você sabe que isso não acontece só no setor público por conta do ego dos políticos ou do ego das gestões. Isso acontece muito nas grandes corporações. Você tem vários lugares onde os projetos maravilhosos de marketing, inclusive, morrem quando alguém é demitido. Esse que é demitido limpa-se completamente o setor de marketing, de comunicação ou qualquer outro setor dentro das grandes corporações. Quem chega com um time novo e o que foi feito é enterrado. Você não fala mais com os parceiros que se foram, você não conversa com mais ninguém. Então, se é um problema do setor público, infelizmente, é um problema das corporações. Eu morei fora do Brasil, tive esse privilégio, e eu sei que fora é a mesma coisa. Porque as pessoas estão lá para defender os seus cargos, os seus empregos, os seus projetinhos. uma contribuição com o Por que o favor. Pedro está falando. Eu acho que o que a gente precisa implementar enquanto prefeito, dentro do cargo em exercício, não são ações para que elas se perpetuem, são ações minhas. Eu tenho que desenvolver a política pública, que a política pública é aquela que vai permanecer, independente do prefeito A ou prefeito B. O que é a política pública? É aquilo que a gente comentava com os números. É ele que vai estruturar, porque quando você estrutura a verdadeira política pública, ela permanece. Não posso criar programas e ações que as pessoas vão lembrar de mim enquanto prefeito e depois entra um outro e aí ele fala, não, esse era do prefeito Cavalinho, eu não vou executar. O gestor público ele tem que executar ações para uma cidade
resiliente, estruturante, uma cidade melhor, mas política pública de fato. Não um programa que ele permaneça, não pode ser dessa forma. Mas você tem razão na sua colocação, que é isso que acontece. Mas é por conta da gente virar a chave, como político, como governante, e enxergar a política de uma outra forma. Isso que eu mencionei de você ter a coragem de executar, os prefeitos, na maioria das vezes, não querem. Eles não querem executar. É voto, né? É voto, né? Se dispõe com uma certa. Onde que está a coragem? Como que a sociedade vai enxergar? A gente precisa ser realista e olhar dessa forma, né? Então, a política pública forte e firme, você pode ter certeza que com a mudança de governo a cada 4 anos, ela não para, ela continua, porque a população se apropriou dela, né? Com certeza. Pode ser uma história de parar na faixa de pedestre que tem lá em Gramado e tem lá em Santa Catarina. Bom, meus amigos, não temos mais perguntas. Esse bloco está terminado. Vamos para um outro bloco. Rogério, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que a agenda de vocês é muito corrida, principalmente na Semana Nacional do Trânsito. E a casa é sua. Eu que agradeço. Só para deixar um recado também, a Semana Nacional do Trânsito, nós estamos executando em Itupeva com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, nós juntamos as duas programações aí para a gente executar uma série de ações voltadas, tanto para o trânsito como a pessoa com deficiência, enfim. O departamento está bem engajado nisso também. Eu quero agradecer o convite, a contribuição, ter participado aqui dessa primeira roda aí e deixar um abraço para toda a família Mila Motos, que tem uma história linda de superação, de encorajamento e que é uma história que também estará na nossa biblioteca municipal, que nós vamos entregar logo, logo em Itupeva, novo espaço, e vai ter um espaço dedicado para a história dessa família que tem muito a ofertar sobre questão de superação. Então vai estar na biblioteca municipal, nós vamos receber na inauguração lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos partir para o próximo bloco.